Então, bem-vindo a todos novamente. Agora a gente vai ter a apresentação da professora Leila Tardivo. Deficiência, um assunto de família, tá bom? Apresento a professora Leila, professora livre associada do Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia e coordenadora do Apoiar, tá? Professora, muito obrigado pela sua presença. Vamos nessa. Bom, então, bom dia a todos. Eu quero agradecer o convite do Tiago e do professor Francisco, com quem a gente vem trabalhando aí já e fazendo uma parceria muito interessante dentro do mesmo laboratório, aqui no Instituto de Psicologia, né? E nós vimos desenvolvendo junto a disciplina, né, ligada à cadeira, ligada ao tema da deficiência, que antigamente chamava Psicologia Decepcional e agora Psicologia e Deficiência. E, enfim, assim, sempre que, desde que eu comecei a dar essa disciplina, eu não trabalhava na área quando entrei aqui no Instituto como professora, e me apresentaram essa disciplina para dar aula, porque não tinha nenhum professor que quisesse dar. E eu peguei, né? Eu era, embora não fosse nenhuma jovem, eu era caloura aqui. E aí me entregaram como se fosse assim, olha, essa disciplina, ninguém quer dar, e você, como é caloura, você tem que pegar, né? Aí peguei. E fui olhar, né? E fui pensar, puxa, mas por que essa disciplina, então, não tem prestígio aqui dentro da unidade? Os colegas mesmo não têm lá muito interesse. E aí comecei a ver que tinha muita coisa para falar, para pensar, né? E isso tem mais de 10 anos, reestruturei a disciplina e essa área. E aí entrou, né, agora há 2 anos, o professor Francisco, 3, e ainda enriqueceu e fortaleceu ainda mais. E uma coisa que eu fiz aqui com a universidade, né, nós abrimos a porta da universidade para as instituições, para as organizações. Muitas dessas pessoas que estavam aí no vídeo, é que tem muita gente aí do Rio, né? Mas o pessoal de São Paulo veio aqui, né? Nós fomos e vamos todo ano. Eu trouxe peças de teatro, vários anos aqui. Eu trouxe a PAI aqui. E fomos para lá. E começamos um intercâmbio muito frutífero. Para pensar, né, entender esse fenômeno e nos posicionar com outra universidade diante dele. Né? Como psicólogos, né, está no Instituto de Psicologia, e no mais também, essa disciplina também está mais administrada para outras unidades aqui da universidade. A gente tem contato com o pessoal como matéria obrigatória para fisioterapia. E quando eu entrei, ainda era obrigatória na fonoaudiologia e na terapia ocupacional. Hoje ela é optativa para essas outras unidades. Nós sempre temos alunos das 3 unidades. Aqui, esse ano, inclusive, esse segundo semestre, a disciplina é para esse pessoal da físio, e aí com alunos convidados de outras unidades dentro da USP. Então, nós começamos a ver, né, que havia dentro da própria comunidade científica um processo que repetia o processo da sociedade, né, que é a exclusão. Né? Então, sobre esse assunto eu não sei, eu não trabalho, eu não... E, claro, ao mesmo tempo, grandes profissionais, especialmente na Faculdade de Educação, no Departamento de Psicologia da Aprendizagem, isso é digno de nota, nós tínhamos na própria universidade, aqui no Instituto, professores trabalhando e pesquisando e deixando aí um legado muito importante. Eu me refiro a Lígia Assunção Amaral, que era do Departamento de Psicologia da Aprendizagem, e ela, uma pessoa com deficiência física, escreveu e trabalhou arduamente nessa área, né? As obras dela estão aí, um legado importante, uma morte precoce e repentina, né? Ela morreu em 2002, nos deixou aí para continuar essa obra. Havia professora aposentada, Maria Lúcia Amiralian, eu me refiro um pouco a ela aqui também no texto, que também desenvolveu um trabalho muito importante na área da deficiência visual. Né? E professores da Faculdade de Educação, né? Como Marcos Massota, Elci Mazini, todos aposentados. Mas, ainda assim, a universidade tinha essa produção. Não a nossa unidade, não o IP, né? Não o PSC, onde eu trabalho e dou a disciplina. Então, na verdade, também fiz isso, né? Me associei, me aproximei dessas pessoas, chamei a Lígia para falar na classe, chamei a Maria Lúcia,
né, as convidava, não? Quando a Lígia estava aí, para os debates nas peças de teatro, na apresentação de deficientes, enfim, de forma que a universidade pudesse também fazer alguma coisa que a sociedade precisa fazer e estamos lutando por fazer, né? Que é caminhar por uma inclusão verdadeira. Né? Quer dizer, que esse tema, esse fenômeno, seja acolhido, seja aceito no seio da universidade com todo o valor que tem, com toda a importância que tem. Né? Não se pode desconsiderar um número de mais ou menos 20 milhões de pessoas, para a gente ter uma ideia de que a gente fala quando fala em deficiência no Brasil. E essa é uma estimativa que não é verdadeira, a gente não tem no Brasil dados tão fidedignos, mas se calcula que 10% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Se nós somos quase 200 milhões, são 20 milhões de pessoas. É algo muito importante. O filme mostra todo um trabalho, né, todo um movimento da própria família. Vocês sabem que o filme foi feito pelo Evaldo, que é o pai da Joana. Né, e a Joana é a menina da novela. Né, e ele fez o filme antes da novela. Né. Então, já pontuando, já mostrando, né, esse movimento, que é um movimento antigo. Vocês viram a Jo Clemente no filme, que há mais de 50 anos fundou a primeira PAI no Brasil. Né. A gente teve contato com ela, com a Maria Amélia Van Pré Xavier, ela vem sempre aqui conversar conosco, todas as fundadoras da APAI, né? E das outras áreas também, de outras eficiências. A gente percebe quanto esse movimento parte muito da família. Né? Então, um pouquinho sobre isso que a gente vai falar. Eu quis fazer esse preâmbulo para contar para vocês o quanto a gente está, de alguma maneira, engajado. Né? A própria Lígia dizia isso, a gente não muda atitude com lei. É importante a lei. Mas você não muda atitude com lei, a gente muda atitude com atitude. Né? Então, assim, quando a gente percebe, e nem é por mal, que colegas, que professores, né, sei lá, há 10 anos ou 15 anos, tinham preconceito com essa área, como a gente vai mudar o preconceito na sociedade? Né? Então, precisa começar a mudar. E aí foi o que a gente fez nessa unidade. Eu fiquei muito satisfeita no primeiro semestre desse ano, e muito surpresa, porque o primeiro ano que nós tivemos uma matéria optativa de psicologia e deficiência. Né? E nós tínhamos 109 alunos inscritos. É alguma coisa absolutamente, até para mim e para o Francisco, inédita. Assim, surpreendente. Os colegas do departamento, quanta gente quer ouvir falar sobre esse tema. Não sei se todas essas pessoas vão trabalhar, a moçada, né? Estudantes aqui. E tinha mais de 100 alunos inscritos e fizeram a disciplina. Né? Então, isso para nós é de verdade um resultado de que esses 10 anos em que a gente vem mudando a maneira de pensar e trazer esses temas, tem frutificado e os alunos querem pensar no assunto. Muitos estão trabalhando na área. Né? Eu recebo, às vezes, alunos, telefonemas, e-mails de alunos que estão no mercado de trabalho e entram em contato. Professor, eu sei que a senhora conhece instituições, eu estou precisando inserir deficientes no mercado. Há um movimento muito interessante nessa aproximação com a Faculdade de Educação, como é que é a educação inclusiva, né? A clínica na deficiência, o nosso contato com o pessoal da reabilitação. Então, há um movimento muito interessante e a gente não pode deixar nunca de lado, né, o deficiente, né? Como vocês viram, o Evaldo deu a voz a eles, né? Como eles falam, claro, deixa eles falar, vão falar, né? É muito interessante isso, né? E a família. Né? Todo mundo tem coisa para falar. Vamos ouvi-los. Né? Vamos conhecer essa realidade. Então, vamos falar um pouquinho sobre família. E eu gostaria que vocês se sentissem à vontade. Porque muita coisa que eu escrevi aqui, o filme ventilou. Né? Apareceu. Então, se sinta à vontade para perguntar, para comentar, para dizer, para me interromper. Eu trouxe aí uma quantidade grande de slides, porque afinal eu não sabia exatamente como que a gente ia conduzir essa nossa conversa, mas isso aqui é um parâmetro, né? A gente pode realmente mudar alguma coisa a respeito disso, né? Então, fiquem super à vontade para perguntar, um grupo pequeno, o pessoal da internet não pode perguntar por enquanto, mas pode mandar e-mails depois, que a gente vai discutir, a gente tem o maior interesse em estar sempre trocando e fazendo esse intercâmbio. Bom, uma coisa importante, não é? Antes da gente explicar, né, ou de pensar um pouquinho
e nós vimos em vários relatos de pais, o impacto da entrada de uma criança deficiente, o nascimento de uma criança deficiente, é preciso pensar um pouquinho na família, né? O que é família? Essa estrutura básica, não é? Que pai, mãe, filhos, sofre alterações ao longo das décadas e dos séculos, mas está aí, né? E um filho sempre traz uma situação nova, né? Uma coisa são duas pessoas, o casal e o primeiro filho, ou 2 filhos, o terceiro filho, ou né? Sempre é uma situação nova. Um deficiente, essa situação nova, e vocês viram em vários depoimentos, e isso não tem nenhum problema, é assim mesmo, pode gerar uma crise maior. E que, se superado e enfrentado, a gente viu resultados incríveis. E é isso mesmo, né? Então, mas a situação atual, especialmente nas classes mais favorecidas, tem um ingrediente a mais. Em geral, um casal decide quando quer ser pai ou mãe, né? A liberação sexual, a pílula, os preservativos, tudo isso, o avanço da medicina, permitiu com que as pessoas decidissem se e quando querem ter filhos. Né? Há casais até, no domingo, na semana passada eu fui entrevistada a respeito disso, existem casais que estão decidindo não ter filhos. Né? De não ser uma coisa tão natural, né? Isso você pode até discutir as implicações que tem. Mas as pessoas terem, né? O ser humano ser este animal que decide seu destino. Né? Claro, se todo mundo decidir não ter filhos, acaba a espécie, né? Mas hoje há uma prerrogativa para não ter filhos. Eu posso ter quantos eu quiser e quando eu quiser no próximo. Então, com isso, em geral, se a gente estiver falando de famílias estruturadas e que têm acesso, depois eu vou abrir um parênteses, que eu não acho que para todo mundo que isso vale, mas que tem acesso a essa opção, a decisão de ter um filho vem em busca de satisfação e realização. Né? Um casal que se ama, que está junto, que tem uma família e tal. Essas expectativas são contrariadas com a chegada de um filho deficiente. Claro que depois de um tempo, e nós vimos pais falando aqui, eles não trocam aquele filho deficiente por nenhum outro. E é isso mesmo. A gente ama o filho que chegou. Né? Mas não acho que a gente deve esperar, nem achar problemático, que um pai me diga, mas eu não esperava ter um filho assim. Não esperava mesmo. E isso é sadio, eu não esperava. Mas quem espera? Eu não desejava. Não tem importância, não desejava mesmo. Né? É sobre isso que nós vamos falar. Uma das mães falou claramente que ela ficou muito triste, que ela sentia como se tivesse perdido alguém e tinha um bebezinho para cuidar. Aquela que a madrinha falou, que né, deu uma coisa ligada a Deus, super bonita e tal, dizendo que era um presente. E a moça reflete essa sensação, né? Mas do que está se falando? Que perda é essa? Mas nasceu uma criança. Eu tive já a oportunidade de acompanhar pessoalmente uma colega da época da minha adolescência, na época mais amiga, né? Nós éramos muito jovens as duas, eu tive meu primeiro filho e ela teve o primeiro filho dela no mesmo ano que eu. Né? E por acaso eu fui lá fazer aquela boca de urna, né? Você fica na sala de espera quando o neném vai nascer, sabe aquela coisa? Eu lá mocinha, enfim... E nasceu uma criança com muito problema. A criança nasceu morta, nasceu roxa, enfim. Então, nesses primeiros tempos dessa família, eu tive um pouquinho perto, né? Isso já se vão quase 30 anos. Foi quando nasceu meu primeiro filho, quando nasceu esse menino. E era uma sensação de todos que estávamos lá, não é? Embora a criança tenha né, sobrevivido e está aí com... Ele não tem deficiência mental importante, mas tem uma sequela grave de paralisia cerebral. Né? Hoje, tem 28 anos esse rapaz. Naquela época havia um sentimento coletivo de luto. Né? Estava a família dela, tinha uma pessoa ou outra, ela tinha pouca família, essa moça. Estava eu, uma outra amiga, que é docente aqui também, né? Nós todos muito jovens. E na época o pai dos meus filhos entrou lá dentro, ele médico, ainda residente, aconteceu alguma coisa, então a primeira ideia foi ele morreu, o bebê morreu. Né? E depois quando esse, né, meu ex-marido veio e disse, não, ele não morreu.
mas ele nasceu com muito problema e tal, né? Então o clima, nós estávamos pranteando, alguém tinha morrido, né? Então quem morreu? O menino nasceu, quem morreu? Morreu alguém, né? Então, e eu fui, né, dar apoio para a moça, ela chorava muito, enfim, toda uma cena muito difícil, né? Morreu o filho saudável. Então havia uma morte mesmo, né? Como era importante em viver este momento, né? Então, eu conto isso assim pessoalmente, na época já psicóloga, mas nem ligada à área, né? O quanto a família precisa, né, de uma rede de apoio para poder superar esse momento. Desde amigos, psicólogos que estivessem lá, os médicos, não é? Para superar esse momento e para poder acompanhar o desenvolvimento. E aí a gente poder ter respostas tão positivas como as que a gente viu, né? Uma coisa que é importante, alguns também falam, a professora Jo falou, a senhora Jo Clemente. Ela demorou para perceber que o Zequinha tinha deficiência mental. Bom, ela recebeu essa notícia há uns 56 anos atrás. O filme tem uns 2 anos, né? O Zequinha morreu com 52. Mais ou menos na mesma época que nasceu o Ricardo, filho da Maria Amélia Van Pré Xavier. Elas são um grupinho de senhoras que fundaram a PAI de São Paulo. Então, a senhora Jo foi mais protegida, né? Que ela descobriu que o Zequinha tinha alguma coisa porque ele não sentava. Ninguém orientou, ninguém estimulou, né? Mais de meio século atrás. E é verdade, né? Dependendo da deficiência, a criança tem mais dificuldades mesmo, né? E para isso vai precisar até de maior estimulação. Ao mesmo tempo, né? Eu estava dizendo da senhora Maria Amélia Van Pré, no caso dela falaram. E disseram como disseram para um outro senhor ali. O médico disse para ela, olha, seu filho não vai andar, não vai falar, leva para casa que ele vai ficar numa cama e vai morrer cedo. O Ricardo tem mais de 50 anos. Né? A Maria Amélia Van Pré já tem 82. E é uma das lutadoras da área, né? Ela é da REBRAF, da Rede Brasileira de Assistência, e representa o Brasil na Sociedade Internacional de Inclusão. Né? Já escreveu livros, muitos dos quais é o Ricardo que faz a dedicatória, com a letrinha que ele consegue fazer, né? Com uma deficiência muito importante, está ali, né? Anda, fala, escreve, né? E Maria Amélia teve outro filho, normal, esse filho casou, ela tem netos, e é uma família que está aí lutando. Mas a Maria Amélia conta isso, disseram para ela, leva para casa que ele vai morrer. Né? Acho que o médico que falou isso já morreu, né? E o Ricardo está aí. Então, mas de qualquer maneira, essas situações, né, que hoje talvez deveriam ser diferentes, os médicos deveriam estar mais preparados, né? Alguns estão, ainda bem, mas há uma tendência, né, da gente olhar aquela criança, se não aceita, vive um paradoxo, né? Quer dizer, é uma criança que precisa de mais estímulo. E uma mãe enlutada, um pai enlutado, muitas vezes revoltado, que tem menos condições de atender. Então, junta uma situação paradoxal. Quer dizer, uma criança que precisa mais e uma mãe que está dando menos. E não está dando menos porque é ruim ou porque não pode, está dando menos porque está sofrendo. Só. E quando a gente está deprimido, quando a gente está dolorido, quando a gente está em luto, a gente não tem muito ânimo mesmo. Né? Então, possivelmente aí seja o ponto de professores, educadores, psicólogos, outros pais que já passaram por essa experiência, por isso eu acho sensacional. Na PAI é muito interessante, na Durina, no Lar Amara, são pais de crianças deficientes que ajudam aos psicólogos nos trabalhos com pais de crianças deficientes novas. Já passaram por aquelas fases, olha, eu estou aqui, né? Esse bebê precisa de mais estímulo, essa criança precisa de mais coisas, né? E, ao mesmo tempo, abrir um espaço para a mãe e para o pai sentirem aquela dor que é daquele momento. Né? Mas o que se sabe, por outro lado, por eu disse, a gente fica no fio da navalha. Né? Vamos entender a dor e o sofrimento da família, mas, ao mesmo tempo, assim, é uma criança que precisa de mais estímulos. E que, se estimulada cedo, né, e adequadamente, o potencial, né, ele se amplia muito. Claro que há limites. E eu fico pensando, mas quem não tem limites?
Quem não tem limites? Né? Nós podemos viver e ser muito felizes e construir e fazer tanto dentro dos próprios limites, não é? Todos nós. Então, a dificuldade de aceitação é que pode trazer aí muito trauma, né? E agora, os efeitos que essa situação traz numa família, isso como qualquer coisa, a gente sempre diz assim, depende da personalidade pré-mórbida. Essa é uma expressão que a gente usa em psicopatologia, né? O que quer dizer isso? Como que essa família se estruturava, como essa mãe, esse pai, essas pessoas viviam antes do evento, né? Então, se existia já uma integração, pessoas mais saudáveis, fortes, né, com um bom vínculo, vai ter um efeito. Se já são pessoas mais fragilizadas, mais sofridas pela vida, com mais dificuldades no casamento, com outras situações, muito possivelmente essa situação de crise vai levar a resultados mais desastrosos. O que a gente observa em geral, não é, são casamentos desfeitos. Quando eu dizia da questão da ênfase, da possibilidade de escolha de maternidade e paternidade, eu estava me referindo às classes mais favorecidas. Porque quando a gente trabalha aqui na universidade, a gente trabalha com as classes menos favorecidas intelectualmente, culturalmente, financeiramente, as classes D e E principalmente, nem sempre essa escolha está aí. Não é só uma questão de não ter o anticoncepcional, de não ter educação, de não ter formação. Então a gente acaba encontrando famílias com 10, 12 filhos, não é? Onde não é dada a essa mulher a possibilidade de escolher. E com companheiros que quando nasce um filho assim vão embora. E mulheres com 2, 3 companheiros. Então nós estamos falando de um Brasil que são Brasis. Se nós temos a felicidade de ter um cineasta que pode fazer um documentário dessa qualidade, nós vamos encontrar pessoas extremamente fragilizadas do ponto de vista social, cultural, e que nessas situações, sim, também a deficiência vai trazer efeitos muito mais graves para o desenvolvimento, para a vida psíquica, né? Porque como essas pessoas vão fazer? Às vezes não tem nem como levar um filho numa instituição. Né? Não tem dinheiro para condução. A fila para o atende é imensa. Né? Como eu contava a vocês, essa abertura que eu fiz, e fui de encontro às instituições, eu encontrei coisas muito, muito esperançosas, que me encheram de esperança. Mas também encontrei situações que me deixam muito desalentada, né? Quando a gente encontra filas e filas nas instituições para atender essas pessoas. Quando a gente encontra isso que eu disse para vocês, um deficiente físico que para treinar no Ibirapuera vem com sua cadeira de rodas 2 horas, porque não tem ônibus. Depois ele vira um campeão, né? Mas quem é que é capaz de ficar 2 horas na cadeira de rodas para chegar no Ibirapuera? Não é um nem 2. Né? Mães que têm que levar filhos com paralisia cerebral no colo porque nós não temos suficiente transporte. Então, quando a gente pensa no assunto de família, e depois nós vamos falar sobre a aceitação e a aceitação da sexualidade, que é o tema dos encontros, não dá para desconsiderar, não vou aprofundar essas questões, mas não dá para desconsiderar esses elementos. O presidente da Lara Amara, uma instituição modelo no atendimento a deficientes visuais, ele disse que quando ele um pai de uma deficiente visual, né, a Lara, Mara é o nome da mãe da Lara, e a atual presidente, a atual coordenadora, diretora-geral da Lara Amara, eles costumam receber, o casal gosta de receber, quando os pais que trazem crianças cegas. E o Vitor diz assim, eu não sou psicólogo, sou empresário, ele é um grande empresário, é dono de uma grande empresa, uma pessoa muito bem sucedida financeira e profissionalmente. E ele diz assim, quando eu não entendo nada dessas coisas de psicologia e educação, isso é com vocês, mas quando eu vejo que vem um casal trazer a criança cega para mim, para nós aqui, o prognóstico é melhor do que quando vem um sozinho. Né? Com a visão de um homem de negócios, né? De um pai. Então, eu quero dizer que os efeitos de uma criança deficiente, depois a gente pode até não dar tempo de aprofundar, mas de falar da deficiência quando ela acontece ao longo da vida, isso é outra coisa.
Se uma criança de 4, 5 anos pega uma meningite, uma encefalite, fica deficiente. Né? Um adolescente que bate um carro e por um problema num acidente, tem como uma sequela a deficiência. Às vezes mental, às vezes física, às vezes múltipla. Todas essas condições interferem nos efeitos que vai ter naquela família. Né? Bom, nós vimos no filme, né, e aí ficou bem ilustrado isso, né? Que mecanismos as pessoas usam, eu não vou aprofundar o sentido psicológico deles, mas alguns são muito claros, né? Então, o que é negação? Não aconteceu. Não é comigo. É interessante, quando eu vivi essa experiência com o filho dessa minha colega, eu tive essa sensação, mas isso não é verdade. Né? O que está acontecendo aqui? Não é? Meu filho, na verdade, ele tem a idade do meu segundo filho, agora que eu me lembro, tem 24 anos. Há 3 meses antes, eu estava na mesma maternidade, vivendo um momento de tanta felicidade, que tinha nascido o meu segundo filho, não sei o quê. Não, isso não é verdade. Não é? Isso é negação. E nem era a mãe, né? Não está acontecendo comigo. Eu vou dormir que isso é um pesadelo. O Francisco, conta uma coisa muito interessante. Ele, um dos maiores autoridades de eficiência mental do Brasil, né? Foi diretor da PAI, bate o olho. Ele foi ver uma criança que nasceu filha de um amigo dele. Ele conta essa história. Ele não viu que a criança tinha síndrome de Down. Ele não viu. Mas a gente olha e vê. Ele não viu. Não é que ele viu, como eu fiz, não, eu vi uma criança roxa passando no isolete do meu lado. Eu não posso dizer que não vi aquilo, né? Mas não está acontecendo, vai melhorar, isso não é nada, né? Esse foi a minha forma de negação. O Francisco não viu de verdade. Né? Depois foi ver, né? Aí foi refletir porque não pôde ver. Né? E a gente nega, né? Quando é uma situação de muita dor. Isso passa. Fala. E tem? Não existe, né? É uma negação. Não, então, ele está nessa fase, né? Não existe síndrome na língua, né? Não, mas o problema é esse. Como é que você chama mesmo? Gilberto. Isso você vai viver sempre, né? Eu estou dizendo que a Maria Amélia Van Pré teve aquela fala horrorosa há 50 e tantos anos, ou a senhora Jo Clemente, mas nós vimos aqui relatos de pais com crianças de 8, 10 anos que tiveram falas de médico parecidas, né? Quer dizer, que aí é o oposto, né? O médico não nega, ele nega também, ele faz de um jeito terrível, né? E o pai, diante disso, assim, não tem, meu filho tem, assim, ele é levemente, ele só tem um probleminha na língua. Ele só tem um probleminha, né? Como a gente faz diante disso, né? Quer dizer, um pai mais experiente tem tudo para ajudar. Aliás, eu penso que quem tem que fazer esse trabalho mesmo, mais do que os psicólogos, são os pais. Porque, pelo que a gente tem observado nas instituições em que isso se faz, na PAI, nesse Lar Amara mesmo, os resultados são muito bons. São muito bons. Claro que nós, psicólogos, educadores, podemos ficar por perto, né? E acho que sim, fazer grupos e ajudar, estimular. Mas não tem nada melhor do que um pai que já viveu aquele momento. Né? Não é à toa, inclusive, que essas instituições foram todas criadas por associações de pais, né? De todas elas. Né? Então, o que você faz numa hora dessa? Tá bom. Um dia ele vai cair, né, a ficha de que não é uma síndrome na língua. O problema é aquilo que eu falava agora há pouco. O paradoxo é que esse tempo que demora para reconhecer, essa criança não está sendo atendida como precisava. Então, isso traz para a criança, e não é só na deficiência mental.
Isso traz nas outras deficiências também, às vezes, perdas no trabalho. Que pena, né? Quer dizer, nós lidamos com isso. Porque tem uma deficiência auditiva, uma pessoa que é a mãe de uma... A história de uma criança surda, o nome do livro. Essa moça, a surda, é uma doutora aqui na USP. É a única doutora que eu conheço surda. Ela fez a tese de doutorado dela e acho que foi um dos únicos 10 com louvor que eu assisti também. Hoje não tem mais nota, mas é um 10 com louvor com a plateia de pé, né? A moça fez a tese dela com a ajuda da mãe. Ela ficou surda com 3 anos. E fez um trabalho com a Zélia Ramose daqui, né? Na linha do Piaget. Um negócio sensacional, né? E a mãe dessa moça escreveu um livro, que chama-se isso, A História de uma Criança Surda. Então ela conta que a menina teve uma meningite, uma infecção, ficou surda depois. Quer dizer, então ela tem uma surdez pós-nascimento, mas é considerada congênita, porque até os 5 anos se considera congênita. Mas ela já tinha um vocabulário. E o que aconteceu com essa família, e a mãe escreve isso, é que no início não aceitou. E eles ficaram muito tempo atrás de cura. E esse tempo que ficaram atrás de cura, ela diz, foi um tempo que eu perdi no trabalho com ela, na recuperação. Bom, o que vai se fazer, não é? A gente só faz o que a gente pode. Se ela precisou desse tempo, né? Essa menina teve um resultado muito, muito positivo depois, né? Uma formação ótima. Bom, então, eu dizia, da negação à superproteção, que é um mecanismo de defesa, e que eu fico pensando que ele é meio que inevitável, né? Não tem muito como uma mãe superproteger. A gente superprotege qualquer filho. Imagina um filho que tem alguma fragilidade. Porque quando eu digo aceitação ou negação, não significa a gente... O meu filho não tem nada. Não tem. Tem uma síndrome de Down. O outro tem um problema no estômago. O outro tem... E vamos trabalhar com isso. Aceitar é isto. Não adianta dizer, não, é como se ele não tivesse. Não, ele é tão digno, ou mais que qualquer um de nós. Mas ele tem uma condição a ser respeitada. Eu quero saber, eu acho que ele tem mais direito do que a gente. Até porque tem alguma dificuldade da qual a gente não pode fugir, mas é uma dificuldade que pode ser muito trabalhada. E aí, como eu disse, acho que o céu é o limite, né? Quando a gente vê esses meninos que casam, eu tive contato estava conversando com a senhora, né, com um grupo de autodefensores e vi o discurso que o Rodrigo fez. É o Rodrigo que era o presidente da associação, que está no filme, dos autodefensores. Como é que esse menino faz isso? Faz! Né? E eu conversei com o Rodrigo e achei muito interessante eles discutirem as coisas que eles precisam. E assim, é nesse sentido, quer dizer, há dificuldades, agora há muita potencialidade. Agora, quando vem a dificuldade, é natural que a gente superproteja. A gente não vai soltar uma criança de 5 anos para andar na rua, então a gente protege mesmo. O importante é saber até onde essa superproteção dificulta o crescimento, ou até onde ela é necessária. Né? Fala. Inclusive, eu queria fazer uma pergunta nesse sentido, lembrando aí a sua apresentação sobre essas expectativas sociais que tem para a pessoa que tem a deficiência, como esse mecanismo de superproteção quando o mecanismo de superproteção se constitui uma forma de assistencialismo para com o deficiente, e como que a gente pode se desvencilhar dessa armadilha? Então, isso é um movimento. Né? Essa fala sua é uma fala da Maria Amélia Van Prest. Está na hora da gente largar o assistencialismo e promover direitos humanos. Essa é a fala dela. Porque essa superproteção também foi uma superproteção das instituições, né? E alguns deficientes precisam, né? Das oficinas abrigadas e as pessoas não terem esse contato com os outros, não estarem na sociedade porque vão sofrer, porque podem ser ridicularizados, não sei o quê. Não, a superproteção prejudica quando ela impede o desenvolvimento. Então, claro que ela tem que ser dosada, mas ela vai, olha, quer dizer, com o tempo se consegue, né? Eu não falei da projeção, as pessoas que culpam, os médicos culpam, o marido culpa a mulher culpa o marido, né? Esse é um momento também que muitas vezes a gente tem que, aí o profissional pode ajudar, até chegar a um ajustamento satisfatório. Quer dizer, quando a gente fala em aceitação, não é uma aceitação
cômoda, é uma luta mesmo, é como mostra o filme, né? Quer dizer, vamos lutar. Mas a vida é uma luta. Não é só os pais de deficientes, talvez tenham que lutar mais. E os deficientes também têm que lutar mais, não é? Porque é uma sociedade que exige isso deles, não é? Então, eu acho que a superproteção e o assistencialismo, que foi por onde tudo começou, né? A gente não tem tempo de dar uma aula de história, mas há civilizações em que os deficientes eram mortos. Nos nossos índios eles eram mortos. Por quê? Porque dá mais trabalho para a tribo, é mais caro, não caça, não sobrevive. E isso foi mudando. Mudou, inclusive, mais de séculos para cá. Isso não é igual, né? No Oriente de um jeito, no Ocidente do outro, enfim. Porém, do século passado para cá, começou mais como esse movimento assistencialista. E foi um jeito. Agora nós temos que sair do assistencialismo. São pessoas que pensam, são pessoas que contribuem, não são só pessoas que recebem, são pessoas que dão. E acho que isso também o filme mostra, né? São pessoas que têm muito para contribuir nessa sociedade. A sociedade, inclusive, é essa, é uma troca para lá e para cá. Então, acho que a superproteção ela é prejudicial quando impede o desenvolvimento. E quando não se percebe as reais necessidades ou dificuldades. Não é? Então, assim, por exemplo, tem um menino surdo que foi incluído numa escola regular. Eu sou a favor da inclusão, todo mundo é, óbvio, mas isso tem que ser pensado, tem que ser bem feito. E todo mundo acha que ele está muito bem, porque ele copia a lousa inteira, quietinho, não brinca com ninguém, fica lá, copia. Nós temos uma parceria aqui com a Fono. Aí, a Fono conversou com ele em língua de sinais e ele disse que ele está muito triste, com muita saudade dos amigos que ele tinha, que ninguém conversa com ele. Alguém perguntou para ele se queria ficar naquela escola? Mas ele era o primeiro, não é verdade? Eu participei de uma banca agora no começo desse ano, lá num programa de pós-graduação muito legal que tem aqui em São Paulo, que é do Mackenzie, que estão lá os grandes nomes, os pensadores da área, Elcio, Marcos, o Salomão, Schwartzman, estão todos lá. E também era um trabalho sobre inclusão de deficiente mental na escola, regular. E eu fui na qualificação, que é um exame prévio antes da tese, né? E a menina me mostrou lá, nós lemos o projeto, eu li, e eu achei interessante, entrevista com a orientadora, entrevista com a mãe, entrevista com o pai, observação na escola. Eu falei para a menina que está fazendo a tese, eu disse, você perguntou para as meninas? Como assim? Não. A menina fala com você. Você perguntou para a aluna que tem síndrome de Down como ela se sente nessa escola? Mas não tem que ser ouvida? Aí até a orientadora, puxa, eu não tinha pensado nisso. Para mim, a primeira coisa que eu quero pensar. Claro, tem que incluir sim. Nós vimos experiências muito bem-sucedidas de síndrome de Down na escola. Agora, uma criança que vai, como esse menino surdo, numa escola, para não brincar, para não aprender, para nada. E a mãe dessa menina com síndrome de Down, uma delas, um dos casos, a mãe diz, eu quero a minha filha na escola regular porque eu quero que ela faça a faculdade. É preciso fazer a universidade para ser feliz? Quem disse? Onde está escrito isso? Eu não conheço nenhuma pessoa com síndrome de Down que terminou um curso superior. Não tem nenhum problema se conseguir. Que ótimo se conseguir. Mas e se não conseguir? Algum problema? Você vai ser infeliz se você não fizer a universidade? Dependendo da universidade, tem a tendência a pensar que às vezes é o contrário. Não é verdade? Então, assim, aí essa mãe também não aceita. Percebe? Isso está na tese. Ela diz, não, minha filha vai... E essa menina está com 9 anos, agora que ela está começando a ser alfabetizada. Tudo bem. Que alfabetize mais tarde, ela vai ler, vai escrever, vai dançar, vai tocar, vai trabalhar. Mas ela vai precisar fazer a universidade? Quer dizer, como essa pessoa ainda precisa... Por isso que eu quero que a minha filha entre numa escola regular, para ela fazer a universidade. Não é para isso que a criança vai estudar numa escola regular. Né? Então, a aceitação é um processo, às vezes, que demora a vida inteira. Uma coisa que eu acho super importante, agora eu estou falando para as profissionais, né, que também eu acho que tem aqui alguns pais, devem sentir muitas vezes em contato com profissionais uma situação muito desagradável. Eu já vi isso acontecer. Os médicos, educadores, psicólogos, sentirem nessas dificuldades dos pais, né, porque são dificuldades reais, né, essa não aceitação, às vezes uma rejeição, uma revolta, né, que
que a culpa é dos pais. Os pais aí brigam com os pais, tratam mal os pais, os profissionais, sem entender que aquela dificuldade que os pais trazem é só expressão de sofrimento. E que o profissional precisa ter é uma postura de compreensão. A Carolyn Vash, ela é uma deficiente física, que trabalhou muito, ela trabalha na área nos Estados Unidos com deficiência física e mental. Ela tem uma frase que eu acho que é lapidar, que é essa que eu pus aí, eu não acho que é só para o deficiente. A família não é o inimigo. A família é o cliente. Por isso que deficiência é um assunto de família. Mexe com todo mundo. Então, essas reações que a gente vai observar são reações, muitas vezes até que atrapalham mesmo o trabalho, né? Porque se o pai não aceita, se subestima ou superestima o que o filho pode ou não pode fazer, talvez interfira no meu trabalho de reabilitação com ele. Mas não faz isso porque é um inimigo da gente. Porque é um paciente também. Porque é alguém que está sofrendo uma situação, e às vezes mais do que a própria criança. Né? E que precisa de cuidado. Não precisa de crítica. Né? Precisa de atenção. E para isso a gente vai desenvolver os recursos que a família pode ter. Vamos próximo. Bom, aí essa história que a gente já falou um pouquinho, os sentimentos que podem dar, culpa, vergonha. Tem pais que têm vergonha do filho deficiente. Como se estivessem fazendo coisa muito errada, né? Não saem com ele de casa, não querem mostrar para os outros, não querem receber visitas depois do parto, porque estão com vergonha. Mas vergonha do quê? Né? Claro, se a gente... Claro, a gente vai ter que ser cuidadoso, né? Não vamos impor e vamos esperar que esses sentimentos passem, que essa fase inicial passe, né? Compreender isso, mas não tem do que ter vergonha. Né? Não tem por que ter culpa, né? Uma das mães no filme também fala muito isso, né? Eu senti uma coisa, que eu tinha feito alguma coisa errada. Eu tinha feito alguma coisa errada. O que foi que eu fiz de errado? Eu não fiz nada de errado. Mas esse sentimento é um sentimento que faz parte desses processos iniciais, né? Junto com a negação, quando há algum contato mais próximo, o luto, né? Que é a perda tão grande, e a vergonha e a culpa, que é o embaraço, né? Pode ir. Bom, os recursos que a gente vai estimular, que são os internos, né? Então a gente viu aqui no filme, famílias unidas, os recursos emocionais, os intelectuais, como eu disse, quer dizer, se é uma família com mais recursos, não é indispensável, a pessoa tem maior cultura e não aceita de jeito nenhum, não quer dizer, mas pode ajudar. Financeiros, evidente, se eu tiver mais acesso a tratamentos, enfim, a recursos. E uma sociedade que estimule, que abra um espaço para isso, né? Por incrível que pareça, o primeiro Parapan que a gente viu foi agora. A primeira Paralimpíada que teve alguma ventilação foi a última, mas eu sei que os nossos para-atletas são melhores que os atletas há muitas Olimpíadas. Tinha Olimpíada que a gente não tinha uma medalha de ouro, quem trazia ouro? A Sydney na Austrália. Nós não ganhamos nenhuma medalha de ouro na Olimpíada. O hino nacional brasileiro só tocou lá quando os nossos para-atletas ganharam e nem apareceu na televisão. Né? Na última a gente já teve mais, ventilou mais, e agora o Parapan mais ainda e tudo. Né? Mas assim, uma sociedade que não abre espaço para esses caras, que não tem rampa, que não tem recursos às vezes, físicos, como é que vai ter recursos emocionais e todos os recursos que eles têm o direito de ter e tem mais direito, né? Bom, como que a gente, né, ir pensando como profissional ou como pais que já passaram pelo processo, vão ajudar famílias que estão nesse momento inicial? Tentar manter essa coesão familiar, né? Tentar estimular, foi o que uma mãe falou para o pai, ela falou, você fica com a gente ou você vai embora, porque nós já estamos unidos aqui. Nós vamos dar conta dessa história junto, com certeza. Né? Isso é super importante. Não perder o sentido, porque em algum momento, né, as pessoas ficam tão balançadas que... Então você tem que encontrar uma razão de ser e tomar muito cuidado para o deficiente não ser o bode expiatório dos problemas da casa. Né? Eu conheci uma senhora que passou a vida dizendo que era infeliz porque a filha tinha deficiência. E era casada, e tinha outros filhos, e tinha 1000 outras coisas lá acontecendo, mas tudo da amargura e da depressão dessa senhora tinha a ver com a deficiência da filha. Isso é muito ruim para a família e para a pessoa que tem deficiência, porque ninguém quer ser um bode expiatório, né? Isso é muito ruim. E é um processo que pode acontecer.
rapidinho. Bom, já falei um pouquinho, né, aceitação. Uma coisa que depois eu vou comentar, os irmãos, né, que é outra encrenca, um pouquinho mais para frente. Bom, a experiência nós vimos no filme. A experiência da deficiência pode até fortalecer a relação em uma família, né? Por isso que alguns falam lá que é um presente, que é um dom. É algo para ser discutido, talvez em alguma palestra aqui, se deficientes mentais podem ter filhos. Né? Como são os filhos de pais deficientes? Fora do Brasil tem. De outras deficiências, com certeza. Em geral, os filhos de pais deficientes são muito maduros. Né? Como é que fica isso? Vamos mais para frente, porque isso aqui são slides mais teóricos, que falam um pouquinho da importância da teoria winnicottiana, né? Um autor com o qual a gente tem estudado bastante e cujas ideias favorecem a nossa compreensão da situação da deficiência, da relação da mãe com seu bebê, com seu filho, e dá algumas ideias de como a gente pode ajudar a esse desenvolvimento. Que, na verdade, ele é diferente, mas há desenvolvimento. Aquelas falas de médicos, leva seu filho para casa e põe na cama, ou não vai acontecer nada, é uma visão de que não tem desenvolvimento. Tem. E o que nós vimos aqui no filme, e o que a gente tem visto na vida, é que há o desenvolvimento. Ele é diferente, mas ele existe. Né? E como a gente pode fazer isso? Bom, vai mais para frente um pouquinho. Vai mais para frente. Bom, então eu queria chamar um pouco da atenção para esse slide, né? Que a gente, muitos pais, né? E eu acho que não tem nenhum problema querer ter outros filhos, se fizer um aconselhamento genético e tudo isso. Às vezes o deficiente não é o primeiro, né? Ou às vezes é o primeiro e aí vai ou não vai, ficam traumatizados, tem ou não tem. E assim, e por que não? Né? Então, e como ficam os irmãos dessas crianças, né? Então, pela própria situação, os pais, em geral a mãe, vai se dedicar mais à criança que precisa mais. Isso é natural, se for uma doença física também. Então, só alertar, né, que eles estão lá, né, que às vezes eles podem ser negligenciados mesmo que a gente ame igualmente, né, que os pais amem. Muitas vezes eles são cobrados. E nós tínhamos aqui uma oficina terapêutica no nosso laboratório de irmãos das crianças do lugar de vida. Dos irmãos não, né, sem a dificuldade. O lugar de vida é um laboratório que atendia crianças com distúrbios muito graves de desenvolvimento. E os irmãos eram atendidos, e eu tive a oportunidade de supervisionar essas oficinas. Né? E vi crianças muito sofridas, né, crianças muito amadurecidas. Todos os irmãos têm ciúmes um do outro. E o irmão não deficiente da criança deficiente, muitas vezes não se sente com permissão para ter o ciúme, para ter a raiva, para competir, para rivalizar. Não é? Claro, a gente não pode deixar quebrar, mas a gente não pode deixar quebrar não porque é deficiente, não pode deixar quebrar porque irmãozinho nenhum. Mas que esses sentimentos podem ser vividos. Né? Para essa criança que não tem a deficiência, não crescer com uma sensação de ser injustiçada. Né, de não ter o mesmo amor, o mesmo afeto, a mesma atenção. Né? Bom, deixa eu só falar um pouquinho do momento da notícia, né, alguns minutos, porque isso aparece muito no filme. E aí a gente interrompe se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, mais uns 5 minutinhos. Né? Como eu sabia que o filme tratava do momento da notícia, eu fui ler um pouco sobre o momento da notícia. Tem uma tese que eu posso indicar para vocês, muito legal, que é do Luiz Pasqualin. Pasqualin, né, como se pronuncia mesmo com CQ, Pasqualin, N no final. Ele é um médico pediatra de Ribeirão Preto, com sequela de poliomielite. E ele trabalhou muito, e trabalha na área da deficiência. Hoje ele trabalha lá na Secretaria Municipal, Conselho das Pessoas com Deficiência, enfim, essas coisas. O Luiz já esteve aqui algumas vezes. E a tese dele é assim, o momento da notícia, o encontro das deficiências. A criança, a família e o médico. E ele considera os médicos absolutamente despreparados, e a tese dele não deve ter 10 anos, para fazer isso, para dar a notícia. E eu acho que ele tem toda a razão. E ele mostra, uma tese muito bem feita, em questionários e tal, o quanto os colegas sofrem e mentem ou exageram, como aconteceu com essas senhoras mais velhas, ou
passam a bola para alguém, não tem coragem de dizer, né? E aí tem lá toda essa dificuldade, né? Então, quando a gente vai ler a respeito, tá? Na tese dele, no manual da PAI, em outros lugares que discutem isso, não há uma receita para dizer, né? Porque ninguém está preparado para dar nem para receber uma notícia ruim. Ninguém acha isso bom, não precisa achar. Tá? Então, é importante dar. Eu já falei sobre isso, pode ir mais para frente um pouquinho, acho que já esse slide já foi. O que eu estava querendo dizer é que quando a pessoa vai dar a notícia, isso, né? O profissional que vai dar a notícia precisa estar preparado para essas reações que ele vai gerar. De confusão, de choque, de negação, de perda de crença, de amargura, né? Isso tudo acontece porque um filho é uma extensão da gente mesmo, isso não é doente. Então, quando eu tenho uma extensão que vem, né, com alguma falha, é muito dolorido, e aí tem uma autora francesa que fala um pouco sobre isso. Né? Então, logo após a notícia, é preciso dar apoio, aceitar o luto, todas essas reações, isso aqui é mais ou menos, todo mundo não é igual, né? Tem gente que fica anos nessa, tem gente que fica uma semana, 15 dias, um mês. Então, nesse momento, né, os profissionais e os outros pais precisam estar disponíveis para ouvir, sem julgamento, sem crítica. Não adianta dizer, você não pode pensar assim, você está errado, você vai para o inferno, não é nada disso, né? Não estimular a dor, mas conter esse momento, né? Porque daí se virão outros, e os outros mais positivos, né? Vamos lá, rapidinho. Aos poucos, né? Eles precisam de esclarecimentos da dificuldade do filho. Com o tempo, esses pais saem dessa posição de dor, de luto mais intensa, de fechamento no quarto, e vão atrás de informações. Deixa eu ver que negócio que é esse. Aí é bom que haja pais e profissionais disponíveis, né? Então, oferecer essas orientações, essas informações, mostrar o que é possível, né? Esse segundo momento, né, já começa a haver um decréscimo do isolamento que essas pessoas enfrentam. Retomam velhas amizades e muitas vezes fazem novas. Isso é muito positivo. Né? Novas que seriam pais que vivem a situação semelhante à dele. Né? Então é um momento importante também de estar junto, em todos eles. Né? Então, esse maior contato que vai havendo entre os pais e os filhos, e entre os pais entre si, e os profissionais estimulando, já vai trazendo para os pais uma visão mais realista. Eu disse, às vezes demora pouco tempo, às vezes muito. Essa menina, por exemplo, cuja tese eu estava lá na banca, a mãe que diz que o desejo dela, que a filha entre numa escola regular, é para ela poder cursar a universidade, ela ainda não tem uma visão realista. Não é? Eu não estou dizendo que não pode, mas eu estou dizendo que não precisa, e que não é esse o objetivo de entrar numa escola regular. Não é? Então, talvez essa mãe precise ser estimulada a conhecer outros pais, com outras crianças com síndrome de Down, com jovens com síndrome de Down, adultos com síndrome de Down. O que é que eles fazem? É muito, né, para ter essa visão mais realista, que vai favorecer o desenvolvimento dela e da filha. Né? Esse vínculo vai ficando mais... E os profissionais e os pais irem acompanhando esses momentos. Bom, tudo isso volta, né, a dúvidas. Né? Tem ele não foi entrevistado nesse filme, esse filme não foi feito aqui, né? Um pai de uma criança com síndrome de Down, ligado aí à Associação Comercial de São Paulo, uma pessoa importante também, ele disse que quando nasceu a filha dele, ele disse que quando deram a notícia, ele viu o futuro naquele momento. E aquilo é um horror, né? Porque você vive hoje tudo, e você não sabe como é esse futuro. Como vai ser esse futuro? Que expectativas você vai ter? Né? Então, essas dúvidas são normais, são esperadas. É super importante pais que já viverem esse momento poderem dar essa acolhida, e os profissionais também, e responder na medida do que a gente sabe.
Porque isso vai mudando, né? Não sei o que a pessoa pode. Mas nós vimos um síndrome de Down que fala 2 idiomas aqui no documentário. Não é? O céu é o limite, então. Né? Quer dizer, o que as pessoas podem fazer? Né? Sem esperar demais, porque senão essa pessoa também, isso não é muito importante, né? Quando a criança começa a evoluir, então aí os pais acham que o padrão que serve para todas as crianças tem que servir para o dele. Isso não vale nem para a criança que não tem deficiência. O padrão de desenvolvimento é de cada um. O melhor é o que cada um pode chegar a ser. Né? Qualquer comparação dessa natureza não faz bem nem para um deficiente, nem para o que não é. Então, assim, é super importante essa parceria entre os pais, entre profissionais e pais, para se envolverem em programas, ver o que aquele filho gosta, o que ele pode, qual é... Eu tenho contato com um grupo no ABC que tem verdadeiros artistas no grupo deles. É uma instituição voltada para a arte. E a gente traz a peça de teatro aqui, e não são peças de teatro de criancinhas de maternal. São atores, né, com deficiência, atores incríveis. São espetáculos que deixam os estudantes de psicologia boquiabertos, porque eles não sabem o que é aquilo, eles nunca viram aquilo na vida. Eu nunca vi estudante de psicologia tão quieto quando eles assistem essa peça, porque sabem tudo, né? Estudante de psicologia sabe tudo, sabe mais que a gente. É muito bonitinho, eu adoro vocês. Acho uma gracinha. Depois cresce um pouco, começa a ver que não sabe tanto. Mas é uma graça, né? Estudou na USP, sabe tudo. Quando eles vêm aqui, eles falam, o que é isso que eu estou vendo aqui, que eu não estou entendendo? Né? São atores. Então, encontra-se o que sabem fazer. Se encontraram lá. Né? Então, é isso, né? A gente está presente para ajudar. Bom, já falei isso, né? Os pais que já passaram por isso como facilitadores. E os profissionais ali ajudando, acho que isso, né? Os modelos, a valorização como pessoas. Quando eu digo que os limites existem, eu não estou dizendo que os limites existem só para os deficientes, existem para todos. E aceitar e respeitar, eu acho que até o contrário, eu respeito a pessoa quando eu posso admitir que ela tem limites. Eu amo meu filho quando eu aceito que ele tem limites. E vou ajudar, vou estimular o máximo que der. Mas ele não precisa ser o que eu espero que ele seja. Ele precisa ser o que é bom para ele. O que vai trazer felicidade para ele. Não é? Acho que isso o profissional pode estimular. E a gente pode oferecer modelos, então. Não é? Os pais podem ser esses modelos. Então, se o filho não puder ser médico como o pai é, bom, o que ele vai poder ser que vai fazer ele ser feliz? Acho que talvez isso seja super importante, né? Vamos terminar nesse slide, então, Tiago, por causa do horário, né? Eu acho que o que eu queria dizer, né, é que essa luta, não é? Que não precisa ser uma coisa de sofrimento, muito ao contrário, é alguma coisa que vai trazendo muita satisfação ao longo da vida, é um constante viver e reviver. Né? Então, assim, há momentos em que as pessoas podem se deprimir, né? Há momentos em que... E aí a gente tem que estar junto, tem que estar próximo. Né? E a cada fase nova vai se apresentando desafios que essa família vai vivendo junto. Não é? Eu disse que ia falar de uma maneira mais geral, em outras palestras vai ser mais discutido o que se faz com adolescentes deficientes. Então, outra fase. Os desejos sexuais, a vontade de namorar, pode, não pode? Pode. Claro, precisa de orientação, precisa de supervisão, pode casar. Há programas hoje na PAI de assistência a deficientes que se casam, constituem família, com uma assessoria, com uma supervisão, ou não podem. Tem que fazer um aconselhamento genético para ver se podem ter filhos, se não podem. Enfim, cada fase nova dessa gera um desafio que a família e a sociedade precisam estar prontas para pensar e responder, com muita coragem e com muito respeito. Então, o tema da sexualidade, ele vai ter que ser, né, aprofundado nas próximas discussões, mas não adianta imaginar que um deficiente mental ou físico não tem isto. Tem todo o direito de ter. Né? Então, é algo que nos incita a pensar, a discutir, a ficar junto dos pais, para orientar como isso vai ser feito, como essa necessidade, esse desejo pode ser atendido, em que medida pode ser atendido.
como eu disse, cada fase da vida, então, vai trazendo novos desafios, uma nova adaptação. Se a gente deixa, né, o que acontece, também já vimos muito isso, a gente pode ser muito feliz, dar muito certo, às vezes acontece de uma moça deficiente, engravidar, ter um filho, trazer para casa, aí os pais têm a filha e um neto para criar. Isso acontece muito também. Não é a melhor solução. Há que se pensar em alternativas nesse sentido. Como fazer, como orientar para isso não se repetir. Então, como disse, cada fase, cada momento é a vida inteira. Quando os pais não estiverem mais aí, que essa é uma grande angústia, né? Essa é outra angústia que a gente também já tem conversado e tem lidado, porque com o avanço da medicina, os deficientes, graças a Deus, vivem mais. No começo do século passado, um síndrome de Down não vivia mais do que 10 anos. Hoje a gente tem uma expectativa média de vida quase igual à da população sem deficiência. Então, é uma outra demanda, o deficiente e o envelhecimento. Outro desafio, como pensar essas pessoas, como que essas pessoas têm o direito de ter uma vida digna. Tanto que a PAI hoje tem a casa que se chama Zequinha, né, que é o nome do Zequinha, né, que é pensando nos deficientes mais velhos, né, que precisam trabalhar, viver, e que talvez até tenham aí uma demanda de tratamento médico mais frequente, mais efetivo e eficiente. Então, como eu quero dizer, cada momento da vida vai exigindo da gente esse encarar, esse pensar, esse trabalhar, mas eu queria deixar claro o quanto é possível tudo isso ser vivido, ser conquistado, com satisfação, com possibilidade. Tá certo? Muito obrigada. Obrigado, professora Leila. Agora a gente abre para as perguntas de vocês aqui na plateia. Eu só pediria a gentileza que vocês tentassem falar o mais alto possível para que os nossos participantes nas suas casas, os outros profissionais possam ter acesso à pergunta de vocês, tá bom? Como assim? Aí você imagina, porque é bem mais difícil, né? Eu sei quem é. Essa pessoa teve todo esse processo de negação, de isolamento, não quis receber visita, né? Eu conheço. E nós respeitamos, né? É uma colega nossa, e ela é muito amiga da minha irmã uma deficiente, né? Tenho uma irmã com deficiência visual, e a gente queria visitar, queria dar apoio, ela não quis, né? Nós sabíamos o que estava acontecendo. Existem gradações, né? A síndrome de Down é uma síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas. Então, muito possivelmente, as sequelas, os comprometimentos que a síndrome de Down traz varia muito. Né? É bastante variável, embora eles tenham, né, uma expressão facial muito parecida, um fenótipo muito parecido, existem graus diferentes de comprometimento. Parece ter relação, aí o Francisco nas próximas aulas poderá responder melhor, ao grau de pregnância, né, da trissomia do cromossoma 21, aquele pedacinho a mais um cromossoma, né? Só isso dá uma mudança muito grande. Então, existem comprometimentos internos. Além da inteligência, que pode ser mais ou menos comprometida, a fala, a parte motora, há comprometimentos cardíacos. Você viu que um casal estava desesperado com um problema e a criança deles não tinha. Algumas crianças têm patologias cardíacas muito sérias. Eu tenho a impressão que foi o caso da nossa colega, né, que a criança faleceu em consequência de um problema cardíaco mais grave. Então, pode realmente acometer, né? E aí, apesar de todos os recursos, porque alguns diziam, antigamente, mesmo casos mais brandos, não havia uma sobrevida maior. O Salomão Schwarzman diz que uma criança deve ir uma vez por ano ao pediatra, um síndrome de Down deve ir mais, né, para ir acompanhando. A tendência à obesidade é um problema. E vocês sabem muito bem que a obesidade é uma condição para desenvolvimento de outras patologias, mesmo nas crianças. Nós vimos várias crianças nos filmes que não são obesas. Os pais cuidam disso,
tem médico, tem nutricionista, tem exercício, tem uma série de coisas. Esses, logo após o nascimento, que falecem, possivelmente é por um grau de comprometimento maior, orgânico, que torna inviável a vida. E aí a gente fica com um problema muito sério, que é toda a dor, né? Toda a culpa, porque os pais cujo filho nasce com a síndrome e se desenvolvem, que é a grande maioria, a minoria, viu, que tem graus tão graves, é uma porcentagem muito menor. Eles têm o resto da vida, né, para ir vivendo e elaborando e até chegar a dizer que é um presente, né? Uma pessoa que perde o filho não tem esse espaço de elaboração. Talvez aí precise de mais ajuda, precise de uma psicoterapia, porque esse vai ser um luto mais difícil de ser elaborado, né? Mas existe sim. Mesmo as meningites, né? É muito interessante a gente observar que as pessoas ficam muito felizes que o filho não morre, né? Infecções graves, encefalites. Então aquele alívio, né? Até nos meus slides, depois eu ponho no site também, tem alguns depoimentos de mães assim, ai, que alívio, né? E que alívio mesmo, né? Rezou, tá lá, o filho não morreu. Aí, uma paulada em seguida, ele não morreu, mas ficou com uma sequela, né? Então assim, quase perdeu, não perdeu, aí perdeu de novo, porque perdeu o filho que estava antes da doença. Mas, de qualquer maneira, cada uma dessas situações exige um esforço, né, de superação da dor. E que outros pais, né, se estão ligados a esses grupos, e nós profissionais, professores, educadores, psicólogos, médicos, né, ou profissionais de áreas afins, estão ali para dar esse apoio, essa continência, né. Mas, sem dúvida, são experiências de dor e sofrimento. Bom, eu gostaria de agradecer, em nome do Centro de Pesquisas dos Distúrbios do Desenvolvimento, a professora Leila pela participação e por nos brindar com seus conhecimentos e seus saberes. Dentro da sua disponibilidade e possibilidade, eu pediria que você respondesse a pergunta dos presentes aqui, e lembro aos que estão acompanhando, os profissionais e demais pessoas não profissionais que tiverem alguma dúvida residual aí da nossa palestra, que possam encaminhar o seu e-mail para ltardivo@uol.com.br. E tem um site, leilatardivo.com.br. Pode divulgar. E tem um site, por exemplo, essa aula está no site, leilatardivo.com.br. Muito fácil, né? O download você pode fazer. Eu acho que também tem no site do Francisco, nós temos os dois sites, né? Inclusive, no próprio site www.emm.usp.br/ip, a gente vai fazer a vinculação para os próximos encontros dos conteúdos que são divulgados tanto nessa palestra como nas anteriores ou como as posteriores, tá bom? Os slides mesmo da aula e todos que não foi possível a gente discutir, eles ficam no meu site. Então é muito fácil, é só ir lá, está escrito palestra, já estão. Eu pus ontem à noite. Então eles já estão. Se quiserem ver, como eu sabia que o tempo talvez não fosse possível, a gente ia ver um pouco o filme também, que é super bonito, e tiver então interesse, está lá no site, está, né, ciclo de palestras, o dia de hoje, deficiência é um assunto de família, estão os slides todos em PowerPoint. Então, novamente, meu nome, em nome do professor Francisco Assunção, que está na Paraíba hoje, provavelmente nos assistindo. Mando um abraço e peço para trazer alguma coisa para mim, na cara de pau mesmo, né? E lembrando a todos que daqui 15 dias nós nos reuniremos, dia 14/9 de 2007, para assistir, junto com o Fabiano Puma, que vai ser o nosso debatedor, o filme Murder Ball, voltando com a palestra, voltando a viver o prazer sexual, superar conflitos e viver intensamente por um futuro melhor. Convido a todos para nos assistirem presencialmente ou pela webcast, tá bom? Muito obrigado a todos e obrigado, professora Leila. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui, a presença de quem vê aí pela internet e, assim, acho muito importante iniciativas como essas, em que, como eu dizia no começo, que cada um faça a sua parte, para as pessoas poderem viver com dignidade. Que nós não façamos da nossa sociedade um leito de Procusto, como dizia Lígia Assunção Amaral. O que é isto? O leito de Procusto é uma lenda da mitologia que dizia que para entrar numa cidade grega havia uma cama e que as pessoas, para poderem entrar, precisavam ter exatamente o tamanho da cama. Esse era o Procusto, que era este rei maldoso. Quem era menor, se cortavam os pés.
Quem era maior era esticado para caber na cama. Bom, muito pouca gente passava porque todos os outros morriam. Nós não podemos fazer na nossa sociedade um leito de Procusto. Que haja espaço para todo mundo. Que haja condição de vida digna para todo mundo. Isto é a verdadeira inclusão. Queria deixar essa ideia e cada um possa fazer a sua parte. Muito obrigada, um bom dia a todos.